Claro. Vamos nessa. Falando da filosofia na Península Ibérica, em que os séculos 10 e 12, a gente está mergulhando em um período bem interessante, porque é uma época em que o mundo islâmico, o mundo cristão e o mundo judeu conviviam de forma relativamente próxima na região. A gente tem grandes nomes da filosofia árabe-islâmica que floresceram ali na Península Ibérica, especialmente em Al-Andalus. Por exemplo, o filósofo Averroes, conhecido em árabe como Ibn Rushd, que viveu um pouquinho depois, mas já começava a ter as suas raízes intelectuais nesse ambiente multicultural. Ele foi um grande comentador de Aristóteles e ajudou a transmitir o pensamento aristotélico para a Europa cristã medieval. Além disso, temos figuras como o judeu Maimônides, Moshe ben Maimon, que também viveu um pouco depois, mas foi fortemente influenciado por esse ambiente filosófico plural da região. Maimônides escreveu em árabe, mas dialogou com a tradição filosófica grega e islâmica, tentando harmonizar a fé judaica com a razão aristotélica. Ao lado cristão, a filosofia ainda estava muito ligada às escolas monásticas e ao início das escolas catedrais. Aí a influência do pensamento islâmico e judeu começava a chegar. É um período em que o conhecimento filosófico ia transitando de forma meio discreta, através das traduções do árabe para o latim, feitas em lugares como Toledo, depois da sua reconquista. Em resumo, a filosofia ibérica desse período é um grande ponto de encontro de tradições. O mundo latino-cristão, começando a redescobrir Aristóteles, o mundo islâmico no auge do seu florescimento filosófico na Península Ibérica, e o pensamento judaico em pleno diálogo com essas duas tradições. Com certeza. Vamos voltar um pouquinho no tempo, então. Entre os séculos 7 e 10, a Península Ibérica passou por um processo de transformações bem intensas que explicam esse caldeirão multicultural que a gente encontra depois, nos séculos 10 a 12. Primeiro, no século 8, acontece a conquista muçulmana de boa parte da península. Em 711, as forças muçulmanas vindas do norte da África atravessaram o Estreito de Gibraltar e rapidamente conquistaram a maior parte da região, que era até então dominado pelos visigodos. Assim, uma grande parte da península passou a fazer parte do mundo islâmico e se tornou o que a gente chama de Al-Andalus. Esse domínio muçulmano trouxe uma efervescência cultural muito grande porque Al-Andalus se tornou um ponto de encontro de sabedoria do mundo islâmico, com estudiosos vindos de várias partes, e também de comunidades judaicas que estavam ali, e claro, da população cristã que continuava na região. Paralelamente, no norte da península, a gente tinha os reinos cristãos que começaram a se formar e se fortalecer, como o reino das Astúrias, que depois daria origem a Leão, Castela e outros. Esses reinos estavam ali no processo de resistência e aos poucos começaram o que a gente chama de reconquista, movimento de séculos em que os reinos cristãos do norte foram reconquistando o território do sul. Então, entre os séculos 7 e 10, a Península Ibérica virou essa fronteira viva entre o mundo islâmico e o mundo cristão, com uma forte presença judaica também. Esse caldeirão político e cultural é o que vai preparar o terreno para aquele cenário multicultural que a gente vê despontando com força nos séculos seguintes. Claro, vamos mapear isso um pouquinho melhor. Quando a gente fala dos judeus sefarditas na Península Ibérica, a gente está falando de uma comunidade que já tinha raízes por ali há bastante tempo. Os judeus já estavam presentes na Península Ibérica bem antes da chegada dos visigodos. Eles tinham chegado em tempos do Império Romano e ao longo dos séculos foram formando comunidades. Então, quando os visigodos se converteram ao cristianismo e dominaram a península, os judeus já estavam ali, convivendo nesse ambiente visigodo. Quando os muçulmanos chegam no século VIII, muitos judeus acabaram encontrando uma situação mais favorável, em muitos casos sob domínio islâmico, porque as autoridades muçulmanas, de modo geral, tinham uma política de tolerância relativa em relação a judeus e cristãos, considerados povos do livro. Então os judeus já estavam lá antes e acabaram, de certa forma, se adaptando tanto ao período visigótico quanto ao período muçulmano. É por isso que a gente fala dos judeus sefarditas. Eles são os judeus da Península Ibérica, que tinham essa longa história na região, atravessando esses diferentes períodos, desde a época romana, passando pelos visigodos e depois pela era de Al-Andalus. Exatamente, é isso mesmo. Quando os muçulmanos conquistaram quase toda a península, exceto aquele extremo norte montanhoso, onde os reinos cristãos se mantiveram, eles organizaram um sistema administrativo que realmente permitia uma certa tolerância religiosa. Isso não significava igualdade plena, claro, mas havia um status legal para judeus e cristãos, que eram chamados de dhimis. Eles podiam praticar suas religiões, manter suas comunidades, desde que pagassem um imposto especial e aceitassem a autoridade muçulmana. Então isso fez com que muitos judeus e cristãos continuassem vivendo ali e até prosperassem em certos aspectos. Esse sistema administrativo muçulmano trouxe uma grande influência cultural e intelectual e permitiu essa convivência entre as comunidades. Então é justamente por isso que a gente tem essa Península Ibérica como um espaço onde essas três culturas se encontraram e se influenciaram tanto naquele período. Com certeza, eles comerciavam sim, e isso é uma parte bem interessante. Havia um intercâmbio econômico considerável entre as regiões controladas pelos muçulmanos no sul e pelos cristãos no norte. As rotas comerciais atravessavam fronteiras, e os judeus, em particular, muitas vezes atuavam como intermediários, facilitando o comércio entre as comunidades cristãs e muçulmanas. Do ponto de vista político e econômico, Al-Andalus era um território bastante próspero. Sob domínio muçulmano, especialmente no período do Califado de Córdoba, havia um governo centralizado que promovia a agricultura irrigada, o artesanato, o comércio
comércio, e as cidades floresciam culturalmente e economicamente. As feiras e mercados eram pontos de encontro onde produtos do norte cristão, como peles e madeira, encontravam produtos do sul muçulmano, como seda, especiarias e papel. Então havia sim essa interconexão econômica, mesmo com eventuais conflitos, e isso ajudou a criar essa atmosfera de troca cultural e comercial entre muçulmanos, judeus e cristãos. Claro, acho que você está pensando em Almeria ou talvez Múrcia, que são cidades costeiras no sudeste da Península Ibérica. Elas ficavam na região de Al-Andalus e eram pontos importantes de contato comercial, mas talvez o centro mais emblemático dessa vida multicultural fosse Córdoba, que não é costeira, mas era a capital do Califado de Córdoba. Córdoba ficava mais ao interior da Andaluzia, mas era o grande centro urbano e cultural onde esse encontro de saberes acontecia com muita força. Era famosa pela sua grande mesquita, suas bibliotecas, suas escolas e pela diversidade de populações que conviviam por lá. Então, mesmo que a gente esteja falando de cidades costeiras como Almeria, que também eram importantes, Córdoba era realmente o coração cultural e intelectual de Al-Andalus. E ela ficava mais para o sul da península, não na costa, mas bem conectada às rotas comerciais que iam para o Mediterrâneo. Ótima pergunta. Então, o que acontece é que o Islã, desde o início, teve um apreço muito grande pelo conhecimento e pelo estudo. A própria cultura islâmica, a partir do século VIII, realmente entrou num período de grande florescimento intelectual. Isso aconteceu em parte porque havia um incentivo religioso ao estudo, especialmente das ciências, da filosofia, e também pela necessidade de entender e interpretar o Alcorão. Com isso, as elites muçulmanas valorizavam muito a busca do saber e a tradução de textos de outras culturas, como os textos gregos, persas e indianos que foram sendo traduzidos para o árabe. Em Al-Andalus, isso se refletiu numa sociedade onde o patrocínio ao conhecimento era algo muito valorizado. Os califas e governantes locais apoiavam filósofos, cientistas, médicos, astrônomos, e isso criou um ambiente propício para a criatividade intelectual. Então, essa característica intelectual vinha tanto do impulso religioso, que valorizava o conhecimento, quanto desse intercâmbio cultural que os muçulmanos promoviam. Eles estavam no seu terceiro século de existência e já tinham se tornado uma civilização realmente voltada para integrar saberes de diferentes tradições. Isso mesmo, você está lembrando direitinho. Durante os séculos 9 e 10, a Península Ibérica, ou Al-Andalus, estava realmente no auge do seu florescimento sob o domínio muçulmano. E você tem razão, era uma espécie de ponto ocidental de um mundo islâmico muito vasto, que se estendia lá do oeste da Península Ibérica até o leste, chegando à Pérsia, ao Irã e além. Nesse período, o mundo muçulmano era realmente um grande arco cultural e político, com um centro de gravidade no Oriente Médio, mas com pontos de contato tanto na Península Ibérica quanto no norte da África e até interações com a Ásia Central. Então, Al-Andalus era como um ponto avançado ocidental desse Império Islâmico maior, e é por isso que ele se tornou um lugar tão rico em trocas culturais e intelectuais. Então, você está correto. A Península Ibérica muçulmana era uma espécie de extremo ocidental de mundo islâmico que se estendia lá do outro lado, até a Pérsia e outras regiões do Oriente. Isso, você tá certo que era um período de califado. No caso de Al-Andalus, a gente tá falando do Califado de Córdoba, que foi oficialmente estabelecido ali no século X. Esse califado realmente criou uma administração centralizada forte sobre a Península Ibérica muçulmana. Agora, no contexto do mundo islâmico mais amplo, a coisa era um pouco mais complexa. Durante esse período, você tinha várias regiões sob diferentes califados ou governantes. Por exemplo, havia o Califado Abássida, com sede em Bagdá, e o Califado de Córdoba na Península Ibérica. Então, em teoria, existia uma estrutura centralizada dentro de cada um desses califados, mas o mundo islâmico como um todo era vasto e bastante diversificado. Então a ligação entre essas regiões era muito mais uma malha cultural e religiosa que compartilhava uma herança islâmica comum, mas não necessariamente um controle político unificado de ponta a ponta. Ou seja, no caso de Al-Andalus, havia sim um governo centralizado no Califado de Córdoba, mas no cenário maior, o mundo islâmico era um mosaico de diferentes califados e dinastias, conectados mais pela cultura e pela religião do que por uma administração central única. Com certeza, a língua árabe foi um elo importantíssimo dessa conexão cultural. Na Península Ibérica, sob domínio muçulmano, o árabe se tornou a língua da administração, da cultura erudita e do comércio. Então sim, ele foi amplamente utilizado em Al-Andalus. Isso significava que, para participar plenamente da vida intelectual e administrativa, muitas pessoas, inclusive judeus e cristãos que viviam ali, aprendiam árabe. E isso também fazia parte desse grande intercâmbio cultural que uniu o mundo islâmico, desde a Península Ibérica até o Oriente Médio, justamente porque o árabe era a língua franca desse universo. Então a Península Ibérica se inseriu nessa grande rede cultural, também através do uso do árabe. Exatamente, foi bem isso. O século XI realmente foi um período de grandes transformações que impactaram também a Península Ibérica. Então, de um lado, a gente tem o cisma de 1054, que separa a Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa Oriental, e isso muda um pouco o panorama do cristianismo. E de outro lado, o início das Cruzadas, no final do século XI, também coloca o mundo cristão ocidental e um movimento mais expansivo, inclusive com reflexos na Península Ibérica. Na Península Ibérica, isso se traduziu numa intensificação da Reconquista. Ou seja, os reinos cristãos do norte começaram a avançar mais para o sul, aproveitando
mostrando um certo enfraquecimento do poder muçulmano, depois que o Califado de Córdoba se fragmentou em vários pequenos reinos, chamados taifas. Então o cenário que antes era mais estável e multicultural foi mudando, com mais conflitos e mudanças de fronteira. Então sim, o século XI foi uma virada que trouxe um cenário mais dinâmico e transformações bem significativas para essa região. Isso mesmo, exatamente. Todos esses filósofos e pensadores que a gente mencionou lá no início viviam nesse mundo cheio de encontros culturais. Averroes, por exemplo, que atuou um pouco mais tarde, viveu nessa Andaluzia onde o árabe era a língua do saber, onde havia essa herança de séculos de tradução e estudo, e onde o pensamento grego tinha sido preservado e reinterpretado. Então todas essas figuras estavam inseridas nesse contexto multicultural que a gente conversou, onde as fronteiras entre religiões e culturas eram permeáveis. E isso permitiu que eles se tornassem grandes comentadores de Aristóteles, eles desenvolvessem filosofias que depois influenciaram a Europa cristã medieval. Então, eles realmente viveram nesse mundo vibrante e plural que a gente estava descrevendo. Claro, além de Averroes e Maimônides, a gente pode lembrar de outras figuras que circulavam nesse contexto, como Avicena, ou Ibn Sina, que embora fosse persa, também fazia parte desse grande universo filosófico islâmico que influenciava os andalus. E no próprio mundo ibérico, além desses dois grandes nobres, você tinha outros sábios e estudiosos que não são talvez tão famosos, mas que também faziam parte desse ambiente vibrante. Então Averroes, Maimônides e toda essa rede de intelectuais que circulavam por ali são um bom exemplo desse período. Isso mesmo, exatamente. Averroes e Maimônides eram da Península Ibérica. Averroes era de Córdoba, Maimônides também passou parte da sua vida na região, em especial em Córdoba, e depois em Fez, no norte da África, mas com raízes na península. Já Avicena era realmente persa, não era da Península Ibérica. Ele vivia no que hoje é o Irã, mas fazia parte desse universo islâmico mais amplo que influenciava o pensamento em Al-Andalus também. Claro, vamos lá. Em ordem cronológica, o primeiro deles é Avicena, ou Ibn Sina, que viveu entre os séculos X e XI, então ele é um pouquinho mais antigo. Em seguida vem Maimônides, que viveu no século XII, e depois Averroes, que também é do século XII. Então Avicena vem primeiro, seguido por Maimônides, e depois Averroes fechando essa sequência. Isso mesmo, exatamente. Avicena foi uma figura central na filosofia muçulmana, e os textos dele realmente viajaram pelo mundo islâmico e chegaram até a Península Ibérica. Avicena, que viveu no que hoje é o Irã, foi um dos principais filósofos e médicos do mundo islâmico, e ele reinterpretou Aristóteles de uma forma que influenciou enormemente tanto o Oriente quanto o Ocidente. Esses textos dele foram traduzidos para o árabe e circularam por todo o mundo islâmico, chegando também a Al-Andalus. Lá, pensadores como Averroes tiveram acesso às ideias de Avicena e puderam dialogar com elas. Então, Avicena faz parte desse grande fluxo de conhecimento que conectava o mundo islâmico oriental com o ocidental, incluindo a Península Ibérica. Com certeza, você pode argumentar isso sim. Avicena teve um papel importantíssimo nessa ponte, porque ao reinterpretar Aristóteles dentro do mundo islâmico, ele ajudou a preservar e a enriquecer esses textos. E depois, quando essas obras chegaram à Península Ibérica e foram traduzidas para o latim, elas reintroduziram Aristóteles no ocidente medieval cristão. Então, de certa forma, Avicena foi um elo fundamental nessa cadeia de transmissão do conhecimento, e por isso ele tem essa fama de ter ajudado a reintroduzir Aristóteles no ocidente medieval. Com certeza, havia essa conexão bem interessante. Avicena desenvolveu uma filosofia que era uma espécie de fusão entre a tradição aristotélica e o pensamento islâmico. Ele estava, sim, sob a tutela da religião muçulmana, no sentido de que a filosofia dele precisava dialogar com o quadro teológico islâmico. Então o que Avicena fazia era reinterpretar Aristóteles de uma forma que se encaixasse nas ideias do Islã, criando uma filosofia que misturava metafísica, teologia e até uma visão do universo que conciliava razão e fé. Ele falava, por exemplo, da existência necessária de Deus e de como o intelecto humano podia compreender o mundo através de princípios filosóficos. Então era uma filosofia que integrava a tradição grega com a tradição islâmica. Com certeza, podemos afirmar isso sim. Naquele período, uma tradição muçulmana realmente tinha um apreço muito grande pelo saber. Havia um ambiente intelectual muito vibrante e a filosofia era valorizada como uma forma de entender melhor a religião e o universo. Então sim, havia um certo selo de aprovação para esse tipo de atividade intelectual. Filósofos como Avicena, Averroes e muitos outros puderam trabalhar justamente porque havia um interesse em integrar a razão com a fé. Então é interessante notar que essa era uma época em que o mundo islâmico realmente incentivava esse tipo de exploração intelectual. Exatamente, você peguei bem o espírito da Crazen. Então, depois de Avicena, e nesse mesmo universo multicultural em que Averroes também está, trazendo esse renovo filosófico, a gente tem Maimônides. Maimônides é uma figura fascinante porque ele era um judeu sefardita que viveu nesse mundo de fronteira entre o Islã e o cristianismo. Ele desenvolveu uma filosofia judaica profundamente influenciada tanto pela filosofia islâmica quanto pela tradição aristotélica. Ele é mais conhecido pela sua obra Guia dos Perplexos, onde ele tenta conciliar a filosofia racional com a fé judaica. Então ele pegou essas ideias filosóficas que estavam circulando nesse mundo muçulmano, inclusive as de Avicena e outras, e trouxe para dentro de uma moldura judaica, ajudando a reinterpretar a tradição judaica à luz da filosofia. Então Maimônides é esse personagem que faz essa ponte entre o mundo judaico e o mundo filosófico islâmico, criando uma síntese que vai influenciar profundamente o pensamento judaico e também, de certa forma, o pensamento filosófico medieval.
Isso mesmo, exatamente. O Maimônides foi de fato uma espécie de rabino, um grande estudioso da tradição judaica, e ele tinha um domínio profundo dos textos judaicos, como o Talmud, a Torá e toda a literatura rabínica. E o que é interessante é que ele pegou esse conhecimento profundo da cultura judaica e integrou com esse arcabouço filosófico que vinha do mundo islâmico e da filosofia grega. Então Maimônides era realmente essa figura de um grande sábio judeu, mas que navegava muito bem por esse mundo multicultural e trouxe uma contribuição enorme para a filosofia judaica a partir desse contexto. Claro, posso explicar um pouquinho. Nessa época, sim, o Talmud já estava bem desenvolvido. Na verdade, o Talmud é uma coletânea de textos rabínicos que foi sendo compilado ao longo de vários séculos. E as duas partes principais do Talmud, o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia, já estavam consolidadas desde vários séculos antes do Maimônides. Então, no século XII, que é quando ele vive, o Talmud já era a base do estudo judaico. Maimônides conhecia muito bem esses textos e usava eles como parte do seu trabalho para conciliar a filosofia com a tradição judaica. Então, basicamente, o Talmud já era um pilar do judaísmo nessa época. Exatamente, é isso mesmo. O Talmud é basicamente um grande compilado de comentários e discussões rabínicas sobre a lei judaica e sobre os textos sagrados como o Tanakh. Ele reúne séculos de debates, interpretações e ensinamentos dos rabinos sobre como entender e aplicar a lei judaica na vida cotidiana. Então é realmente uma espécie de enciclopédia de discussões rabínicas sobre a tradição judaica, e Maimônides era um profundo conhecedor dessa obra, usando-a como base para o seu trabalho filosófico ideológico. Com certeza, ele conseguiu sim. Maimônides ultrapassou as fronteiras do mundo judaico e hoje é considerado um filósofo de grande relevância no pensamento universal. Ele é estudado não só no contexto do judaísmo, mas também na filosofia medieval em geral, porque a sua tentativa de harmonizar razão e fé influenciou muitos pensadores, inclusive cristãos e muçulmanos. Então ele se tornou uma figura realmente representativa e respeitada, muito além do seu próprio contexto cultural, sendo visto como um dos grandes filósofos da Idade Média. Isso mesmo, o nosso terceiro filósofo foi o Averroes. Ele é uma figura super interessante porque ele se destacou como um grande comentador de Aristóteles no mundo islâmico. O Averroes viveu na Península Ibérica, em Córdoba, e realmente trouxe esse renovado interesse pela filosofia aristotélica, tanto para o mundo islâmico, quanto depois para o mundo cristão. E é graças a ele que muitos textos de Aristóteles chegaram até a Europa medieval. Então ele é esse terceiro nome que realmente fecha esse nosso trio, tendo um papel muito importante nesse diálogo entre as culturas e na transmissão do pensamento filosófico para além do mundo islâmico. Exatamente, é isso mesmo. O Averroes foi realmente como um tradutor e um reinterpretador da filosofia aristotélica, fazendo essa ponte entre o mundo islâmico e o mundo ocidental cristão. Ele pegou todo esse conhecimento que já estava circulando no Oriente, interpretou de uma maneira bastante cuidadosa, e depois, através das suas obras, esse saber foi traduzido e acabou chegando às universidades europeias medievais. Então ele teve um papel fundamental de levar esse legado aristotélico e filosófico para o Ocidente. Em muitos sentidos, na verdade. Tanto Averroes quanto Maimônides tiveram um impacto bastante profundo na teologia cristã medieval. O que aconteceu foi que, ao reintroduzirem Aristóteles e ao discutirem temas filosóficos profundos, eles forneceram um arcabouço intelectual que os teólogos cristãos puderam usar nos séculos seguintes. Figuras como Tomás de Aquino, por exemplo, foram profundamente influenciadas pelas ideias que vieram desses filósofos ibéricos. Em outras palavras, eles ajudaram a criar uma ponte entre a razão e a fé, algo que os teólogos cristãos do século XIII e adiante absorveram. Assim, o legado do Averroes e do Maimônides não ficou restrito ao mundo islâmico ou judaico, mas se integrou também à teologia cristã, ajudando a moldar o pensamento da época. Sim, você está pegando bem a linha do templo intelectual da Europa. Se a gente pensar, o Renascimento Carolíngio, lá no século VIII e IX, foi um momento em que houve uma revitalização inicial da educação e da cultura clássica dentro do mundo cristão ocidental. Depois disso, a Península Ibérica, com todo o florescimento de Al-Andalus e essa interação entre o mundo islâmico, judaico e cristão, trouxe essa nova onda de conhecimento, especialmente a reintrodução de Aristóteles e o diálogo filosófico que influenciou muito a Europa medieval. Então sim, esse processo intelectual europeu teve essas fases, um primeiro Renascimento Carolíngio e depois esse florescimento ibérico, que acabou alimentando a base intelectual da Europa. Isso tudo culmina mais tarde no próprio Renascimento, em todos os desenvolvimentos intelectuais que veio depois. Exatamente, é isso mesmo. A partir dos séculos XI e XII, as primeiras universidades na Europa começam realmente a surgir e a ganhar importância. Foi justamente nesse período que o conhecimento filosófico, vindo em parte desse intercâmbio com o mundo islâmico e judeu na Península Ibérica, começou a ser ensinado de maneira mais estruturada. Então universidades como Bolonha, Paris, Oxford, entre outros, começam a florescer e a se tornar centros de saber. E muito do que era estudado nessas universidades incluía justamente o legado desses filósofos que a gente falou. Então você está certo. É nesse período que as universidades começam a ganhar relevância e a se tornar a base do ensino na Europa medieval. Você tá tocando num ponto bem importante. De fato, as cruzadas, que começam ali no final do século XI, trouxeram esse fervor religioso e essa ideia de que o cristianismo precisava reconquistar territórios que haviam sido perdidos, especialmente lugares sagrados como Jerusalém. Isso acabou criando, sim, um choque de civilizações, porque intensificou os conflitos entre o mundo cristão e o mundo muçulmano. Esse contexto das cruzadas gerou uma dinâmica nova. Por um lado, havia contato e trocas culturais, mas por outro, havia também muitos confrontos e uma certa tensão religiosa. Então, isso realmente marcou essa época e ajudou a moldar esse choque
troca de civilizações que você mencionou. E é interessante notar que, apesar dos conflitos, esse período também foi um momento de intensa troca intelectual, mesmo que de forma tensa, entre esses mundos. Não, você não está exagerando, não. Na verdade, faz bastante sentido. A reconquista na Península Ibérica é muitas vezes vista como uma espécie de extensão ou um paralelo das Cruzadas. Afinal, era também um movimento de caráter religioso e militar, incentivado pela Igreja, para retomar territórios que estavam sob domínio muçulmano. Então é bastante razoável dizer que a reconquista se alinha com esse mesmo espírito das Cruzadas. Tanto que em esses momentos havia até cruzados vindos de outras partes da Europa que participavam das campanhas da Península Ibérica. Então, de certa forma, sim, a reconquista pode ser vista como parte desse mesmo movimento histórico mais amplo. Com certeza, você pode dizer isso sim. Os reinos que foram surgindo a partir da Reconquista traziam muito desse componente de fervor religioso e dessa mentalidade cruzadista. Afinal, a ideia de reconquistar territórios era vista não só como uma questão política, mas como uma espécie de missão religiosa, na continuação do esforço de defender o cristianismo. Então, esses reinos, como Castela, Leão, Aragão, Portugal, incorporavam esse espírito de cruzada na sua identidade. Eles viam a si mesmos como defensores da fé, e isso fez parte da construção desses reinos. Tem sim, esse componente religioso estava bem presente na matiz deles. O Cid é uma figura bem emblemática dentro desse contexto da Reconquista. O nome dele era Rodrigo Dias de Vivar, e ele se tornou o verdadeiro herói de lenda na cultura espanhola. Ele viveu no século XI, então bem nesse período de fervor da Reconquista, e era um cavaleiro que atuou tanto a serviço de reis cristãos, quanto, em alguns momentos, semelhantes com governantes muçulmanos. A relevância dele vem do fato de que ele personificava esse ideal do guerreiro cristão, e lutava para reconquistar territórios para a cristandade. Com o tempo, ele virou uma espécie de herói nacional, um símbolo dessa época de Reconquista. Ele foi imortalizado em poemas épicos, como o Cantar de Mil Cid, e até hoje é lembrado como um dos grandes personagens históricos dessa era. Com certeza, ele é um desses personagens históricos que realmente viraram lenda. E sim, tivemos outros personagens semelhantes. Por exemplo, figuras como Godofredo de Bulhão, que foi um líder cruzado muito famoso, ou Ricardo do Coração de Leão, rei da Inglaterra, que também participou das cruzadas e se tornou uma figura lendária. Então, esse período realmente produziu muitos personagens que foram endeusados, por assim dizer, e que viraram parte do imaginário popular e das lendas históricas. El Cid é um exemplo ibérico muito forte, mas certamente não está sozinho esse panteão de heróis lendários. Com certeza, teve sim. Na Península Ibérica surgiram ordens militares que eram como braços desse espírito cruzadista e que tiveram um papel muito forte na Reconquista. Por exemplo, a Ordem de Santiago, a Ordem de Calatrava e a Ordem de Aviso em Portugal. Essas ordens militares eram formadas por cavaleiros que faziam votos religiosos e ao mesmo tempo se dedicavam à luta contra os muçulmanos, muito no espírito das cruzadas. Então essas ordens foram parte dessa estrutura complexa que você mencionou. Elas ajudaram a organizar a Reconquista, dando um caráter religioso e militar ao mesmo tempo. Então sim, havia esse braço cruzadista na Península Ibérica que influenciou bastante todo o processo. Sim, exatamente. Portugal já nasce com a mentalidade bastante marcada por esse espírito cruzadista e cristão expansionista. A formação do Estado português, ali no século XII, está muito ligada à Reconquista. O primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, se coloca nessa missão de expandir o território cristão para o sul, tomando territórios que estavam sob domínio muçulmano. Então, desde o início, a identidade portuguesa se constrói, em grande parte, nessa ideia de um reino cristão que avança, que reconquista territórios e que tem esse impulso de expansão. Isso se tornou uma parte importante da cultura e da identidade portuguesa desde o início. Isso se reflete, inclusive, mais tarde na expansão marítima. Assim, desde o começo, Portugal já nasce com esse DNA cruzadista. Claro, esse é um ponto bem interessante e também bastante complexo. Durante uma boa parte desse período, especialmente ali no século X e XI, havia uma certa convivência entre cristãos, muçulmanos e judeus na Península Ibérica, especialmente em Al-Andalus, onde os judeus tinham um certo espaço para viver e prosperar. No entanto, conforme a Reconquista foi avançando e o fervor cruzadista foi crescendo, a situação foi se tornando mais difícil para as comunidades judias. No final do século XV, por exemplo, a gente tem o caso da expulsão dos judeus de Castela e Aragão, quando os reis católicos, em 1492, decretam que os judeus deveriam se converter ao cristianismo ou deixar esses territórios. Então, no início havia uma certa convivência, mas ao longo do tempo, com o aumento desse fervor religioso e uma consolidação dos reinos cristãos, os judeus foram progressivamente sendo colocados em situações mais difíceis, combinando expulsões e conversões forçadas. Exatamente. Foi um processo bem complicado. Os judeus sefarditas viviam na Península Ibérica há séculos, como você disse, e tinham uma presença bastante antiga ali. Mas com o avanço da Reconquista e depois com as expulsões no final do século XV, muitos acabaram sendo forçados a deixar a região. Alguns foram para outras partes da Europa, outros para o norte da África, para o Império Otomano, e assim por diante. Então eles não desapareceram enquanto grupo, mas foram dispersos e se tornaram uma diáspora. Já em Portugal, um pouco mais tarde, houve também a pressão para conversões forçadas, e muitos judeus foram obrigados a se converter ou a sair. Então basicamente a comunidade sefardita foi dissolvida ali, mas continuou existindo em outros lugares.
Sim, você está certo. De fato, alguns judeus, ou cristãos novos, que eram judeus convertidos ao cristianismo, acabaram vindo para o Brasil na época da colonização portuguesa. Alguns até se tornaram donatários de capitanias, como você mencionou, ou ocuparam outros cargos importantes. Portugal, durante algum tempo, teve de fato uma postura um pouco mais flexível em relação aos judeus, se comparada a de Castela e Aragão, pelo menos por um período. No entanto, essa tolerância também foi diminuindo com o tempo. Portugal acabou seguindo um caminho parecido com a Espanha, e também aplicando medidas de conversão forçada e expulsão, especialmente com a criação da Inquisição Portuguesa. Aí sim, nesse contexto, houve judeus que vieram para o Brasil e acabaram fazendo parte desse processo de colonização. Claro, essa diáspora judaica sefardita realmente se espalhou por várias regiões. Muitos judeus que saíram da Península Ibérica acabaram indo para o norte da África, para cidades como Fez e Tanger, no Marrocos, ou para o Império Otomano, onde foram recebidos com mais tolerância e puderam reconstruir suas comunidades. Eles também foram para a Holanda, que oferecia mais liberdade religiosa, e de lá alguns acabaram indo para colônias holandesas, incluindo partes do Brasil holandês no século XVII. Além disso, alguns judeus sefarditas foram para o Caribe, para cidades como Amsterdã e Londres, e eventualmente até para a América do Norte, estabelecendo comunidades judaicas em cidades como Nova Amsterdã, que depois virou Nova York. Então é uma diáspora bem ampla, com sefarditas se espalhando por várias partes do mundo. Isso mesmo, exatamente. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, no século XVII, aquela comunidade judaica que tinha se estabelecido ali em Pernambuco, em Recife, precisou partir. E muitos deles acabaram indo para a América do Norte, especialmente para Nova Amsterdã, que depois se tornou Nova York. Então eles realmente fizeram parte desse movimento de migração e ajudaram a fundar uma das primeiras comunidades judaicas na América do Norte. Então foi exatamente isso, eles saíram do Brasil holandês e seguiram para outros lugares, como a América do Norte. Sim, de maneira geral, podemos dizer que ao final do século XVI, a Península Ibérica estava essencialmente cristianizada. Com a conclusão da Reconquista, a expulsão dos judeus em 1492 pelos Reis Católicos na Espanha, e medidas semelhantes em Portugal, a diversidade religiosa que existia antes foi praticamente eliminada ou forçada à clandestinidade. Então a Península ficou dominada pela fé católica e pelas instituições como a Inquisição, que vigiavam a pureza da fé. Portanto, outras religiões foram efetivamente suprimidas ou tiveram que ser praticadas em segredo. Essa é uma ótima pergunta, porque esse encontro entre cristãos, muçulmanos e judeus na Península Ibérica teve um impacto enorme na cultura ocidental. Foi justamente essa confluência de tradições que permitiu a transmissão e a preservação de muitos conhecimentos clássicos, especialmente filosóficos e científicos. Os muçulmanos trouxeram textos de Aristóteles e outros pensadores gregos que foram traduzidos e estudados, e os judeus ajudaram a intermediar esse conhecimento. Isso serviu como base para o renascimento intelectual da Europa medieval, e mais tarde para o Renascimento e para a Revolução Científica. Então essa troca cultural foi fundamental para moldar a cultura ocidental, trazendo um legado de diversidade, de diálogo entre religiões e difusão de saberes, que acabou influenciando profundamente o desenvolvimento da Europa. Com certeza. Existe sim uma tradição historiográfica que interpretou a Reconquista e esses eventos como uma espécie de vitória do cristianismo, como se fosse uma retomada de um território que era naturalmente cristão. Durante muito tempo, principalmente na historiografia do século XIX e início do XX, esse ponto de vista foi bastante comum. Ele apresentava a Reconquista como um movimento quase épico de restauração da cristandade. No entanto, ao longo do século XX, especialmente com a historiografia mais recente, os historiadores começaram a questionar essa narrativa e a trazer uma visão mais complexa e menos triunfarista. Eles apontam que havia uma grande mistura cultural, que houve períodos de convivência e trocas, e que essa ideia de uma vitória inevitável do cristianismo é uma simplificação. Então, hoje em dia, há uma visão bem mais crítica e nuançada sobre esses eventos que tenta enxergar a complexidade, e não só uma narrativa de vitória de um lado sobre o outro. Com certeza. Posso sim te indicar alguns livros mais recentes que oferecem uma visão crítica desse período. Por exemplo, um livro muito interessante é The Ornament of the World, da Maria Rosa Menocal, que explora justamente essa convivência e o legado multicultural na Península Ibérica. O outro exemplo é The Cross and the Crescent, do Richard Fletcher, que dá uma visão bem equilibrada sobre as relações entre cristãos e muçulmanos. Outro livro importante é The Reconquista and the Crusades in Medieval Iberia, de Joseph O'Callaghan, que faz uma análise crítica dessa ideia da reconquista como parte do movimento cruzadista. Também vale mencionar The Forge of a Kingdom, de Mark T. Meyerson, que aborda as comunidades muçulmanas e judeus na Espanha cristã. E, para completar, Kingdoms of Faith, de Brian Catlows, que traz uma narrativa moderna e bem equilibrada sobre a coexistência religiosa na Península Ibérica. Então, esses livros oferecem uma visão mais crítica e mais recente sobre o período. Com certeza. Posso sim indicar alguns livros que trazem uma perspectiva mais voltada para a visão muçulmana sobre esse período da Reconquista. Um deles é o livro do Amin Maalouf, chamado As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Ele é bem conhecido por apresentar justamente a perspectiva dos cronistas árabes sobre as Cruzadas e a Reconquista. Outro livro interessante é Muslim Spain and Portugal, A Political History of Al-Andalus, de Hugh Kennedy, que traz uma visão detalhada e equilibrada do período do ponto de vista muçulmano. Além disso, vale mencionar o The Legacy of Muslim Spain, organizado por Salma Kadra Jayussi, que é uma coletânea de ensaios que também oferece uma perspectiva muçulmana sobre o legado de Al-Andalus. Esses livros ajudam a trazer esse outro olhar, mostrando como o período é visto a partir do mundo muçulmano.